Eu quero, assim, a partir desse momento, estar dizendo para os irmãos que o que eu vou falar aqui é totalmente meu, de responsabilidade minha. Não tenho nenhuma, eu não estou sendo induzido por pastor, por amigo, por família. Minha família, inclusive, ninguém sabe o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Eu estava lendo um texto sobre a palavra do Senhor em Deuteronômio 18, que diz que os levitas, os sacerdotes e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele. Não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a tua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espada, as queixadas e o bucho. Aos sacerdotes dará as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias das tuas tosquias e das tuas ovelhas. Irmãos, esse texto, ele mostra claro como que o povo cuidava do sacerdote, como que o povo cuidava dos pastores, como que o povo cuidava dos líderes. E hoje, eu estou com o coração muito partido, porque o diabo conseguiu inverter toda a história. O diabo conseguiu colocar a coisa de uma maneira em que os pastores devem cuidar de todas as ovelhas, de todas as pessoas, mas os pastores são super-heróis. Os pastores não sentem dores, os pastores não têm problemas, os pastores não têm família. Pouco me importa o que acontece com o pastor, o que importa é o que eu vou receber do pastor. E aí vem uma pergunta: será se são pastores ou semideuses? Será se as pessoas estão esperando pessoas que vão trazer a palavra de Deus e abençoar o coração? Ou você espera semideuses que nunca vão errar e nunca vão falhar? Sabe, os pastores cuidam dos drogados, casamentos com problemas, problemas financeiros, problemas de toda sorte. Chama o pastor. Se precisa de um carro, chama o pastor. O carro do pastor é nosso. A casa do pastor é nossa. Eu já ouvi isso várias vezes. Uma vez eu estava precisando do meu carro. A pessoa falou assim: olha, o carro é nosso. Amém. Só que eu quero perguntar uma coisa. Será se as pessoas se importam se o pastor deu conta de pagar as contas? Será se alguém se importa que o pastor ficou doente? Será se alguém se importa em levar um remédio para o pastor? Irmãos, eu estou desabafando isso porque eu sou presidente do conselho de pastores aqui da cidade. E eu tenho visto muitos pastores sofrendo. Muitos pastores, inclusive eu. Eu não estou sofrendo de doença, eu não estou passando problema financeiro, mas eu estou passando problemas que as pessoas às vezes olham para a gente e cobram. A cobrança é implacável. Se olha para você na rua, por que você não está orando? Se você está orando, só ora, não faz nada. Se você prega, só fica pregando, mas não vive. Se você ajuda os pobres, só quer ajudar os pobres, mas não faz nada para a gente. E eu quero cobrar: onde estão os amigos dos pastores? Eu fiquei sabendo de alguns pastores que estão com problemas com as suas esposas. E onde estão as mulheres que são amigas das mulheres de pastores? Onde estão as pessoas que querem ser bênção na vida dos pastores? Irmãos, é muito simples julgar um pastor. E eu não estou me colocando como vítima, eu nasci num lar evangélico. E uma das coisas que eu falei na minha vida: Senhor, eu não quero ser um pastor, eu posso ser qualquer coisa. Eu limpo, eu passo, eu mexo com a cabine de som, eu faço piso, eu limpo o teto, mas pastor eu não quero ser. Sabe por quê, meu irmão? Porque a minha vida inteira eu vi pastores sendo machucados por ovelhas. A minha vida inteira eu vi pastores sendo caluniados. E pessoas, em vez de defender os pastores, elas querem
simplesmente amaldiçoar. Você viu o que o pastor está fazendo? Mas ele mesmo não sabe de nada. Irmãos, estou falando isso para os irmãos, porque o meu coração está doendo. Porque eu não estou aguentando mais tanta conversa, tanta fofoca, tanta mentira que existe com o nome de pastores, não só meu. Mas existem mentiras com o nome de pastores. Irmãos, nunca, quem está aqui há muitos anos, nunca me viu, nem a mim, nem pastor Joaquim, que nós somos os mais antigos aqui, nunca me viu falando mal de um pastor sequer. Ninguém nunca viu. Se viu, pode levantar a mão. Eu vi aqui, ó, eu sou prova que você está falando mentira. Porque, irmão, eu sei o que um pastor passa. Se o pastor tem problema dentro de casa, ore por ele. Mas cadê as pessoas que não querem só orar, que querem abençoar? Todos cobram exemplo dos filhos de pastores. Todos querem que os filhos de pastores sejam semi-santos, não errem nada. Mas quando os filhos de pastores erram, por que você não está ali para abençoar? Irmãos, se você pensar um pouquinho, você vai ver a quantidade de filhos de pastor desviado que existe. Sabe por que os filhos de pastores se desviam? Porque veem os pais sendo massacrados pelas ovelhas. E eles falam, isso é um absurdo. Eu não quero isso para o meu pai. Não volto mais naquela igreja. Irmãos, muito bonito pegar a palavra do Senhor, pregar, sair daqui, falar assim, olha, a palavra do pastor foi uma bênção. Mas eu quero saber quão bonito é, na hora que o pastor está com dificuldades, você chegar, pastor, está difícil, mas eu quero te abençoar. Irmãos, tem pastores que entraram e caíram em pecado. Caíram sim. Mas você já caiu em pecados várias vezes, e vários pastores, não só nós, vários pastores te deram a mão para levantar. E muitos de vocês estão aqui porque pastores te deram a mão quando você estava no buraco. Por que ninguém pode ajudar o pastor caído? Eu não estou falando colocar o pastor no púlpito. Por que quando o pastor está no buraco, quando o pastor está em adultério, está não sei o quê, alguém fala assim, pastor, eu te amo, pastor, um dia você me abençoou, eu quero ser bênção. Por que em vez de você estender as suas mãos, você acaba estendendo a sua língua? Sabe, isso tem me incomodado por muito tempo, e eu sei que isso machuca muitos pastores, porque um pastor chegou até mim e falou assim, olha, minha esposa não quer mais conviver comigo. Eu falei, por quê? Porque ela não aguenta mais tanta injustiça da igreja feita com ela. Irmãos, tem pastores que têm sofrido muito. Tem pastores aqui dessa cidade que passam dificuldade financeira. Pastor aqui dessa cidade que eu levei cesta básica para comer. Eu fui fazer visita para pastor. Quando foi 4 horas da tarde, não tinha cheiro nem de ovo. Falei, pastor, está tendo dificuldade? Estamos. Não tinha comida. Mas onde estão aquelas ovelhas daquele pastor? Onde estão aquelas pessoas que olham para o pastor como um super-herói que nunca tem problema? Você sabe da quantidade de pastores que estão largando o ministério e querendo arrumar emprego porque não aguenta mais trabalhar com a igreja? Irmãos, eu só não fiz isso. Eu só não fiz isso porque eu amo os irmãos. Eu tenho 34, desde que começou esse trabalho eu estou aqui. Não tem uma parte dessa igreja aqui que eu não pus a minha mão. Eu estou aqui desde o primeiro culto junto com o pastor Joaquim. Eu e a minha família, nós doamos a nossa vida entregando aqui para vocês. Mas isso não é por causa de vocês somente, não. Porque o Senhor nos chamou para isso. Mas que eu tive vontade muitas vezes de largar tudo e procurar um emprego. E ganhar dinheiro para cuidar da minha família, sim. A única coisa que eu gostaria é que quando alguém levantar para falar mal de um pastor, não estou falando só de mim, de qualquer ungido do Senhor, você fala, eu não empresto meu ouvido para demônios. Se você me falar porque eu posso abençoar o pastor, sim, fala comigo que eu quero ser bênção na vida do pastor. Mas se você não puder ser bênção, meu irmão, não faça isso. Irmãos, quantas pessoas são arrancadas do inferno, o pastor visita, cuida com carinho e com amor.
Aí no outro dia, outra igreja oferece algo melhorzinho, ele larga aquele pastor com a sua família e tudo e vai embora. E nem satisfação dá. Isso dói no nosso coração, sabia? Você sabia que dói? Quando alguém vai embora e nem dá tchau. Sabe? Que você saiba que o pastor, a esposa do pastor, os filhos dos pastores, precisam de amigos. Para que o meu filho queira ser um pastor um dia, ele precisa de ver em mim e ver em você que nós somos uma família. Para que amanhã a próxima geração venha e queira ser como a mim. Eu estou vendo os nossos pastores que estão chegando. Será como que eles estão encarando tudo isso? Irmãos, hoje quando a gente fala que a pessoa vai ser um pastor, ou ele dá glória a Deus ou fala misericórdia. A maioria fala misericórdia. Eu não estou falando que existem erros, que não existem pastores que erram. Eu só estou dizendo que seja você um abençoador de pastor. Amém, igreja? Eu quero pedir para os irmãos perdão, porque eu precisava de falar isso. Foram muitos anos assistindo pastores sendo massacrados. E os pastores choram calados. Porque se o pastor chorar perante público, eu não vou ficar naquela igreja que o meu pastor é fraco. Se o pastor pedir uma ajuda financeira, eu não vou ficar naquela igreja. Se o pastor não tem dinheiro, é porque a igreja está em pecado. O pastor não pode falar que ele está doente. Cadê a oração? Ele ora por todo mundo. Por que ele não ora por ele mesmo? Irmãos, a última cirurgia que eu fiz, eu posso falar que Deus é testemunha. Não vou citar nome. Uma pessoa me visitou. E todas as vezes que alguém está doente, e eu não posso fazer a visita, às vezes que eu nem estou sabendo, a acusação vem imediata. Você é pastor? Nem foi me visitar. Meu irmão, eu nem fiquei sabendo. Então, você não adianta justificar, você está errado. Você é pastor. Os filhos de pastores têm sofrido muito. Lá na Getsemane tem um trabalho feito com filhos de pastores. E muitos precisam de psicólogos, psiquiatras, médicos, remédios. Porque estão assistindo os seus pais sendo caluniados. Falam mentiras. E as pessoas que podem defender as mentiras, chega na hora, fica calada. Não é capaz de defender o pastor. Irmãos, eu defendo qualquer pastor, sabe por quê? Porque se ele estiver errado, ele tem a minha mão para levantar. Se ele estiver certo, ele tem a minha mão junto com ele. Eu sei o que um pastor e a esposa de um pastor e os filhos de pastores passam. E eu estou dando essa palavra para que essa igreja mude a sua concepção quando você olhar para um pastor. Mude a sua concepção e seja você um abençoador. Amém?